Esta é uma mensagem em áudio de Cryon através de Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Essa canalização foi dada em Red Deer, Alberta, Canadá, em 7 de janeiro de 2012, e seu título é A Recalibração do Ser Humano. Mais mensagens de Cryon podem ser encontradas nos sites www.faroldeluz.com.br ou www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Parece apenas um momento atrás que eu disse a vocês que haveria mudanças na sala, e eu as sinto. O atributo daqueles do outro lado do véu é compaixão. Há sempre perguntas sobre como eu sei quem está me visitando. Eu tenho medo disso ou daquilo, e quando eu canalizo, abro minha boca, o que acontecerá? Eu permito qualquer energia no universo entrar? Nós diremos a você, quão tridimensional é você, para pensar que os anjos ao seu redor nunca deixariam que isso acontecesse. Proteção, segurança. Se for uma energia compassiva, ela vem de Deus. Se não for, ela vem de você. É assim simples. Você não visualiza em sua mente um conjunto de energias obscuras esperando para vir sobre você, porque isto é uma sugestão feita pelos homens. Vocês humanizam tanto a Deus que nem mesmo têm certeza quando o Espírito toma suas mãos. Deixe esta noite mudar isto. Saiba que onde quer que você vá, você pode chamar da forma como você quiser, mas há uma comitiva junto com você. É tão difícil para mim explicar a fragmentação da alma, pois parece algo negativo, mas é belo. Há sempre realmente 3 de vocês o tempo todo junto com você, e é você mesmo. Um deles é o eu superior, que é você. Como se explica o eu superior? O que você pensa que é? É você. É a parte mais elevada de você que viva de forma mais elevada, que não está acima de você, está em você. E aquele seu eu que vibra de forma mais elevada abre um portal que é literalmente uma conexão e um aperto de mãos com o Espírito. E isto é você. Portanto, há a consciência da mente que você diz que é humano e biológico. Isso é número 2. Quantos vocês precisam para um grupo? Percebem? Há coisas sobre o seu eu quântico que você mal entende, incluindo o campo ao seu redor, que tem 8 metros de distância de comprimento. Impressionante o ser humano. Eu quero falar sobre o que está atualmente acontecendo no planeta. Eu gostaria de dar a vocês, nesta primeira canalização de 2012, o que eu chamarei de informação, que é informativa sobre a energia que visita vocês agora. Ela está mudando. E aqueles que estão nas cadeiras, nesta sala em específico, e estarão nas cadeiras na sala amanhã, pois meu sócio, meu parceiro, receberá a mesma mensagem. Uma das poucas vezes que eu repetirei a mensagem, porque ela é necessário que seja repetida. Transcrições serão feitas, e muitos a ouvirão por estes motivos. E velhas almas saberão das experiências que estão tendo e compreenderão mais sobre o que está causando essas experiências. Isto é dado em amor. E não há nada temeroso aqui. Vocês estão em um lugar seguro. A energia que está visitando esta terra era esperada.
Os antigos a predizeram, e nós dissemos isso em canalizações recentes, até mesmo naquela dada no país que vocês chamam de Peru, sobre a mudança naquilo que nós chamamos de o movimento da serpente emplumada. Há uma mudança literal de polaridade entre as energias masculina e feminina do planeta ocorrendo. O hemisfério norte, que sempre foi forte do lado masculino, está mudando. E o hemisfério sul, que não foi polarizado desta forma, está mudando. E a sabedoria dos antigos no hemisfério sul está começando a substituir a sabedoria dos antigos no norte. E vocês estão começando a ver um ser humano mais suave. Espiritualmente, as velhas almas estão alertas a esta mudança e estão começando mudanças biológicas. Vocês a esperaram e ela está aqui. O processo é um processo que é sentido por todo o planeta. Aqueles problemas que vocês veem em países agora que não têm tido esses conflitos por centenas de anos são resultado desta mudança. Pois é isto que acontece quando a humanidade começa a ter mais compaixão, quando desejam unificar mais do que separar. E novos pensamentos começam a ocorrer. A nova consciência cria novas invenções, ciência mais elevada, pensamento mais elevado, soluções para aquelas coisas que vocês chamaram de problemas humanos básicos: explosão populacional, alimentos, água, geração de energia. Todas estas coisas irão mudar. Haverá novos pensamentos, novas revelações. Nas próximas 2 gerações, em alguns nos próximos 18 anos. Mas uma mudança está ocorrendo, e eu vou dizer quem sentirá primeiro. São aqueles que estão nas cadeiras e ouvindo a minha voz, que têm estado neste planeta tantas vezes, que estão acostumados com a velha energia. Velha alma, você está começando a se lembrar. Você está começando a se lembrar como era e como pode ser. Velha alma, você está começando a se recalibrar. E isto é mudança celular em 3 dimensões. Essas mudanças energéticas sobre as quais falamos não é uma magia New Age esotérica. Você verá isso nos governos, na ciência. Você verá por todo o planeta, conforme ela começa a mudar do que qualquer coisa que alguém esperava de forma lenta. Eu disse isto antes, haverá países que têm estado isolados por anos que abrirão suas portas. É melhor tirar algumas fotos agora, porque eles nunca mais serão os mesmos. E então eles se juntarão ao resto de vocês, e seus filhos serão seus filhos, e vocês perceberão que têm algo em comum, e não é aquilo que foi dito a vocês. A recalibração da velha alma é o tema da canalização desses 2 dias, e as canalizações serão similares, não é uma continuação. Vocês não precisam da parte A e da parte B. Eu darei tudo hoje e tudo na outra canalização. Eu quero que você saiba o que você pode esperar, o que alguns de vocês já estão trabalhando. Recalibração. O seu corpo biológico precisa mudar. Ele precisa absorver e trabalhar com e ser parte de uma energia mais suave. E se ele for fazer isto, existe uma recalibração. Aqueles que estudaram a malha, aqueles que estudaram as energias ao redor, coisas que também não são chamadas a malha, mas que são a malha, sabem sobre a calibração. E vocês sabem sobre as energias de equilíbrio que são necessárias para um humano começar a mudar a si mesmo.
Você sabe sobre aquilo que é o rejuvenescimento corporal, que foi mencionado até mesmo hoje, como as células se dividem e como cada simples tipo de célula em seu corpo, inclusive as cerebrais e do coração e da pele, duplicam-se. Elas são projetadas para se regenerarem. E se elas perderem o seu projeto para regenerar, e se tiverem prejudicado o seu projeto para se regenerar, eu direi novamente, vocês não acham estranho que uma estrela marinha pode reconstruir um braço e vocês não? Vocês não acham isso estranho? Que uma doença pode começar a mudar como o ser humano pensa, e os cientistas dirão que as células cerebrais estão começando a morrer, ou mudar, ou ser envenenadas, e então eles perdem a memória do amor. Não é assim que elas foram projetadas. As células são projetadas para retornarem ao projeto original e recriarem uma célula fresca e nova, jovem. É assim que é projetado, e a sua ciência verá isto, e seus corpos espirituais verão isto, e aqueles que se sentam nas cadeiras passaram pelas recalibrações. A recalibração é automática, você não precisa pedir por ela. Deixe-me repetir isto. Acontecerá porque você é uma velha alma e é por isso que está aqui, você não precisa pedir por isto. Mas a recalibração é o que vocês esperaram e é aquilo que você está se relembrando. Mas talvez não seja aquilo que você esperava, pois é algo desconfortável. Agora, alguns de vocês saberão para onde isso está indo quando nós começarmos a dar a vocês os atributos que nós diremos que são menos do que positivos, que alguns de vocês experienciariam na recalibração agora. Isso é para alguns de vocês, não todos. Cada simples ser humano tem seu próprio caminho único. Portanto, ele experimentará isto da sua própria maneira. Portanto, isto não é uma lista genérica do que acontecerá com velhas almas. Estes são potenciais dados de muitos sintomas da recalibração da velha alma que está aqui, que está pronta para ir adiante neste planeta. Alguns de vocês terão tonturas. É um atributo da recalibração. É tudo o que é. E passará. Mas isso preocupa, pois aqueles que ficam tontos possivelmente ficarão desorientados, e isso pode até mesmo causar uma queda. Portanto, o que você faz com este conhecimento? Número 1, você sabe que não está contraindo uma doença. Número 2, caminhe com mais cuidado. Isso faz sentido para você? Há outras coisas. Vocês terão problemas de sono, mais problemas do que jamais tiveram. Vocês não terão um despertar, vocês terão 2 despertares. E aqui estão vocês, e alguns de vocês sabem o que está acontecendo. É uma recalibração, e a primeira pergunta que o ser humano faz é: quanto tempo isto ocorrerá? E a resposta é: o tempo que for necessário, ó ser denso. Eu acho que você captou a ideia. A recalibração acontecerá pelo tempo que for necessário. E se você lutar com ela, ou se você se drogar contra ela, ela vai continuar acontecendo. Celebre isto e mova-se adiante com isto. Diga à sua estrutura celular que você compreende e mova-se com ela, não contra ela. Isto irá acelerar e passará mais rápido. Cada simples corpo biológico nessa sala é diferente, e agora nós trazemos algo que nós há algum tempo já não trazemos. Vocês precisam ouvir isto. O que funciona para vocês em termos de saúde baseia-se quase totalmente e completamente em seu registro akáshico. Onde você passou a maioria das suas vidas passadas? Talvez no Oriente, talvez na Índia ou Tibete, talvez seja no Hemisfério Sul. E cada um daqueles lugares e culturas terão alimentos diferentes que funcionam para manter você saudável. E aqui está você, no Hemisfério Norte, nesta vida, talvez
na vida passada ou na outra. Então vocês tendem a se reunir em grupos kármicos, mas você ainda é influenciado pelo tipo de dieta que você costumava ter. E, portanto, haverá veganos. E funcionará para aqueles que precisam disso para seu registro akáshico, compreendem? Há outros que não são e que vêm principalmente da América do Norte ou da Europa e que nunca tiveram esse tipo de dietas. Eles não terão nenhum tipo de problema. Não há uma resposta genérica sobre o que vocês deveriam comer. Não há deverias. O que você faz é intuitivamente, vá para o seu interior e encontre o que é mais saudável para o seu corpo. E por que eu menciono isto? Porque vocês receberão conselhos das pessoas sobre o que comer e corrigir o que está de errado com você. E eu vou dizer isto a você: ignore-os. E ao invés, vá para o seu interior e permita que o seu registro akáshico diga a você o que funciona melhor para você. Não se surpreenda se alguns de vocês se tornarem alérgicos a algumas coisas que vocês sempre comeram. E isso será uma recalibração. Talvez seja necessário para que você se mova adiante, para que você minere aquela parte do seu registro akáshico que tem a maior parte da sabedoria. E talvez você não goste de alguns desses processos, porque não está acostumado a eles no seu akáshico, não é? Percebe o que estou dizendo? Se você vai puxar isto para fora, se você vai puxar a energia xamânica das profundezas da sabedoria que você aprendeu e vivenciou várias vezes, algumas coisas virão com ela e vocês precisarão lidar com ela. E parte disso é a dieta. Espere estas coisas. Elas estão aí para que você observe e veja-as pelo que elas são. Querido Espírito, você pode dizer: obrigado por esta recalibração, por preocupar-se tanto comigo, para que eu saiba que é para aí que eu preciso ir e o que eu preciso fazer. Ser humano, você está recalibrando agora. Como você se calibra agora, você voltará na próxima vida. Você não precisará fazer tudo de novo. Há algo chamado herança akáshica. Quem você é não é simplesmente a genealogia daqueles seres humanos de onde vocês vieram. Vocês percebem que há um registro akáshico herdado. Portanto, você vem com aquelas coisas que você experimentou em todas as vidas passadas, independente dos seus pais. E muitas vezes, lá estão as coisas mais pesadas com as quais precisam lidar. E aqueles que estão na cadeira ouvindo a minha voz, estão começando a lidar com elas. E esta é a outra coisa. Espere que estas coisas venham à tona. Talvez vocês não tenham lidado muito bem com suas lições de vida, mas esta será muito melhor. Porque a Terra precisa de você. E ela não precisa de você com medo. Eu preciso dizer às suas células: eu aceito essa recalibração, não importa o que esteja no meu corpo neste momento. Ele pode ir embora. Se for inapropriado, deveria ir. Eu permaneço como uma parte da divindade neste planeta. Sábio, apropriado, eu pertenço aqui. Esse é o meu tempo. Estrutura celular, ouça. Se há alguma coisa que não for apropriada, isto deveria ir embora. Que isso se vá junto com o lixo. Deixe isso ir embora porque não é apropriado. Não se adequa à energia do amor de Deus. Deixe apenas coisas compassivas entrar em minha consciência. Isso pode ser difícil para alguns de vocês. Portanto, vamos olhar agora para aquelas coisas que vocês podem esperar. Fisicamente, não será tão difícil. Número 1. Você será capaz de lidar até mesmo com os hábitos mais difíceis que você já teve em sua vida e passar por eles de forma muito rápida. É uma nova energia de cooperação com a energia do trabalhador da luz. Percebe
Entendeu isto? Vamos fazer uma pausa, por favor, e dar um tempo para respirar profundamente, pois eu estou lidando com aqueles que ouvem a minha voz, que passaram por milhares de anos de perseguições, sofrimento, tortura. Há aqueles que foram queimados nas fogueiras, e isso é devido à energia que vocês trouxeram à Terra e não se encaixava com o que era a Terra então. Homens santos, mulheres santas. Eram pedidos para curar uma pessoa no momento e iam para o final da vila no outro momento. E aqui estão vocês. E vocês retornaram. Agora, de repente, este planeta está começando a mover-se, de forma que todas as coisas que vocês trouxeram para este planeta, em experiência, começam a cooperar. Respire profundamente, pois a manifestação irá começar. Não imediatamente, não hoje, não nesta hora, mas de forma lenta. Este relógio quântico começa a se mover em sua direção. A Terra está recebendo uma energia mais gentil e apaixonada. É para isso que você nasceu. Pois esta é a ferramenta que você tem. E no passado, isto foi visto como estranho, esquisito. Você foi perseguido. Alguns de vocês separaram-se das suas famílias. Eu sei quem está aqui. Eu estou dizendo a vocês que até mesmo eles tratarão vocês de forma diferente. E percebem como vocês começaram a se tornar mais suaves, sem mesmo saber. As coisas funcionarão. Você tem um hábito que gostaria de deixar? É a forma como você pensa? É a forma como você come? É o que você coloca em seu corpo? É o que você fuma? Isso está matando você e você sabe. E você sabe para quem estou falando. Você gostaria de mudar isto? E agora eu direi que o que você faz nesta energia irá responder de forma tão diferente. Mesmo se você já tiver tentado antes, nenhum de vocês é permitido dizer, velha alma, sábio, você não é permitido dizer, eu tentei isto, mas não funcionou. Isso seria uma conversa infantil, pois você não sabe como as coisas funcionam. Ao contrário, você dirá, desta vez, eu conheço melhor, eu manifestarei isso porque o corpo está ouvindo. E é isto que a nova energia traz. Cooperação. Coisas funcionarão melhor e fluirão melhor. Elas se moverão adiante, ao invés de ir para trás. Quando você trouxer a palavra daquilo que você deseja ter em sua vida e o processo iniciar, muitos de vocês começarão a ver um retorno positivo. Imediatamente. Sincronicidade é a chave. Coloque-se em lugares para ter aquelas coisas, para que aquelas coisas aconteçam. Não tente manifestar algo e depois vá para o quarto e espere por aquilo. Ao contrário, coloque-se em lugares onde você esperaria que as coisas se manifestassem, compreende? E é aí que estarão as respostas, porque há outros caminhando ao seu redor com as soluções que você espera. Eles estão procurando por você. Não sequestre essa solução. E então, num modo de recalibração, há uma tendência a sequestrar essas coisas, porque você não se sente adequado. Vocês vão se resfriar mais. Por que seria isso aconteceria? E você vai se curar rapidamente. E por que seria assim? Sempre foi uma recalibração do processo biológico quando você tem uma gripe, por isso você não cura dela. É algo cíclico, é uma oportunidade para que o sistema imunológico se corrija. Talvez você não saiba disto. E é por isso que você não receberá
a biologia para curar o resfriado comum, pois é um objeto de recalibração. Você precisa reconstruir o sistema de determinada forma. E há muitos desses tipos de coisas. Bem, um deles, neste momento, tem a ver com recalibração. Não fique chocado. Quando você se resfriar, e você pode dizer, eu acho que isso não aconteceria, porque eu achava que já tinha lidado com isto. Isto é recalibração. São os tipos de coisas que queremos trazer a vocês, para que você saiba o que está acontecendo e não tema isto. Tantas coisas, há tantas coisas positivas. Isto realmente é uma energia que está ocorrendo, que está virando a esquina e que suporta, que dá apoio ao trabalhador da luz e começa a apoiar o trabalhador da luz. Não há mais nadar contra a correnteza. Agora todos vocês são diferentes, mas eu sei quem você é. Compromisso é a chave. Você não pode fazer nenhuma dessas coisas de forma casual. Mas você sabia disso, não é? Quando você se compromete com a manifestação que precisa em sua vida, o universo está ouvindo. Quando você recebe mensagens do meu lado do véu, eu direi algo a você, e você pode até já saber disto. Nós não temos um relógio. Portanto, eu falo com você no agora. Eu vejo a energia na sala, eu vejo quem está aqui, eu vejo a velha alma. Eu falo com você no agora. E cabe a você o que o seu relógio faz e quanto tempo demora em sua realidade. Em minha realidade, já está feito. Você pode ver desta forma? Você pode sair daqui com tudo já realizado? A energia nesta sala que está entrando neste momento para os lugares onde ela precisa ir. Espiritualmente, o que você pode esperar? Esta recalibração trata-se de ser capaz de permanecer neste planeta com saúde e com alegria, sem dramas ou medos. E é isto o que a velha alma se lembra. Meu parceiro e sua ignorância. Permanecendo lá e dizendo que ele não tem nenhuma ideia do porquê. Há questões de autoestima com velhas almas. Eu vou dizer porquê. Porque por centenas de anos vocês foram golpeados. E toda vez que você movia-se 2 passos à frente, vocês eram golpeados 1 para trás, às vezes 5 para trás. E você vem para esta vida esperando fazer muito pouco. Para alguns de vocês até mesmo começaram um projeto e uma pequena voz dizia: eu sabia que isso aconteceria. Você não espera muitas coisas, não é? E isso é porque em uma velha energia, tudo o que você fez encontrava resistência, tudo. Toda vez que você gostaria de fazer uma sugestão positiva sobre algo que poderia ajudar, isso se perdia. Toda vez que você via sabedoria espiritual em um problema complicado, eles não tinham interesse nisto. Até o momento onde você percebia que estava isolado, uma vez após a outra e após a outra, e agora estamos dizendo, e isto está mudando. Portanto, espiritualmente, você precisará se amar mais. E esta é a sua oportunidade, porque há um universo em seu interior chamado estrutura celular, com trilhões de pedaços e partes do DNA que estão prontos para as instruções que você der. E as mãos estão estendidas, podemos dizer assim, dizendo: ok, você é o chefe, o que nós vamos fazer? Autoestima é um programa. É um programa. É informação desenvolvida a partir da experiência. E é informação e um programa.
E você pode desprogramar isto. O que você precisa fazer é dizer às suas células o que você deseja. Querida estrutura celular, você pode dizer: eu desejo e mereço estar aqui. Esta é a minha vez. Eu tenho coisas que os outros querem. Esta é a minha vez. Eu sou importante no esquema da Terra. Eu mereci minhas divisas. Esta é a minha vez. Querida estrutura celular, livre-se do que é inapropriado. Questões emocionais que me impedem de me mover adiante para a minha beleza e poder. E o poder sobre o qual falo é aquela habilidade de criar compaixão e luz, onde quer que eu vá. Recalibração. Terá aquilo que é desafiador e aquilo que é belo. Como será para você, de repente, tornar-se mais iluminado, ter mais informação, sentir muito mais parte de Deus com um resfriado? Muitas vezes tombando e adoecendo. E você precisa rir disto. O corpo biológico é assim. Demora um pouco para que a mudança ocorra. E talvez meses ou mais, enquanto você lida com os temas, e você lida com eles, você sabe o que eles são e por que eles estão aí. E ao mesmo tempo, você se senta e celebra aquilo que está em você, que é mais compassivo, que começa a trabalhar e funcionar ao redor de sua vida. Coisas vão funcionar melhor. Agora, isto é assumir que você recebe esta mensagem e deseja, pois o ser humano é rei quando se trata da criação. Isso quer dizer que o seu livre-arbítrio é que vai decidir. Se você ignorar a mensagem, pouco acontecerá. Você ainda é uma velha alma e você tem um livre-arbítrio. Finalmente, eu dou a vocês uma das perguntas comuns sobre esta recalibração. A energia da Terra, Cryon, você diz, está mudando. Isso quer dizer que toda a humanidade irá senti-la? Sim. Toda a humanidade irá senti-la. E você verá isso na forma como os governos tombam e como são formados. Você verá isso em formas de pensamento diferentes. Você verá nas formas em que meu parceiro disse a vocês que são possíveis. E vocês vão pensar de forma diferente. Velhos regimes não se renovarão, mas decidirão mudar. Cooperação e unidade. Nas próximas 2 gerações, começando a se tornar o normal. Um tempo onde você olhará para trás, para hoje, e dirão que vocês eram bárbaros. Isto é uma mudança. Eu estou do meu lado do véu, no agora. Eu não tenho nenhum relógio para dar a você aqui. Estou apenas dizendo que é isto que eu vejo. Eu vejo um planeta curado eventualmente com uma nova ciência. Eu vejo um planeta onde não existe uma doença permanente, onde a água limpa e pura nunca é uma questão, onde todos têm eletricidade de forma fácil e barata, onde você pode aquecer o seu lar de forma fácil. Essas são todas as coisas que estão nos maiores e mais fortes potenciais. E eu não posso dar a vocês uma estrutura de tempo para isso. O que eu posso dizer é que a Terra se recalibra e haverá questões. Alguns deles políticos, alguns piores. No programa da recalibração. E a Terra sentirá isto. Agora, todos se tornarão iluminados? Não. Vocês representam menos de 0,5% da população humana, velha alma, velhas almas. E vocês serão aqueles que acenderão os fósforos. E já dissemos isso antes. Vocês se tornam os portadores do fósforo na escuridão, com uma pouca luz, onde todos podem ver. Esse é o seu trabalho. Só que as coisas ficaram mais fáceis agora.
Eu falo no agora. Eu não posso dar a vocês um relógio. Por favor, compreenda a sabedoria disso conforme você sai da sala. Veja o potencial. E então as coisas acontecerão amanhã, ser humano, em sua consciência que muda rapidamente. Não fique nervoso com raiva. Deus tem paciência. Você tem paciência. Não vale a pena ter esperado todas essas vidas. E agora, vir até esta e dar uma oportunidade a ela? Há aqueles nesta sala que se perguntam quanto tempo irão viver devido ao que está acontecendo agora. Você sabe para quem estou falando. Portanto, eu direi a você o potencial que eu vejo. É uma vida muito longa. E você pode dizer a mim, sim, mas, sim, mas, sim, mas. E esta é a velha energia falando com você. Recalibre-se. Comece a ver o que é possível. E finalmente isto. Quanto mais a ciência dá uma olhada na estrutura atômica, no micro-universo, e então eles olham para o macrocosmo, eles veem então algo em comum. Eles estão começando a ver que não existe nada aleatório, que no muito pequeno e no muito grande, eles estão olhando para um projeto inteligente. E portanto isso significa que nestes lugares que vocês chamam de criação, a própria forma como as coisas se reuniram, elas estavam tendenciosas em direção à vida. Elas tinham uma tendência para a compaixão. Isto é a mão de Deus trabalhando. E conforme vocês viram para o seu interior e começam a lidar com vocês mesmos, eu quero que vocês vejam as mesmas coisas. Já é momento de vocês compreenderem que vocês não são aleatórios. Sua vida não é aleatória. As coisas não acontecem com você de forma aleatória. Elas acontecem com você de uma forma que você cria. E esta é a lição de toda a humanidade, eventualmente. Criar uma terra curada. Criar uma terra pacífica. Ir a lugares que vocês nunca sonhariam em ir. Este é o início, mas eu não tenho nenhum relógio. Mas eu tenho potenciais, e é isso que eu dou a vocês, e é isso que o meu parceiro dá a vocês enquanto se senta na cadeira. Os potenciais que nós vemos, maiores do que eram no ano passado. Se o trabalhador da luz se recalibrarem de forma fácil, não lutem com isto. Portanto, você deixa este lugar e a vida se retorna ao normal. E a rotina é a rotina. E você pode olhar para trás, para esses poucos minutos que tivemos juntos e dizer, eu gostaria de ter aquelas coisas, sem nunca perceber que você já tem. O que acontece em um estado multidimensional tem a ver com consciência do tempo e do espaço. Simplesmente por andar no planeta sustentando a luz, cria uma energia que você não sabia que tinha. E é por isso que nós desejamos que você fique com saúde, sem drama ou medo. Portanto, estabeleça uma meta se quiser, pois os humanos adoram fazer isso. Mas deixe-me dizer isto. Há muitos de vocês que já estão alcançando apenas por estar vivos e ter compaixão por outros ao seu redor. Alguns de vocês na sala são professores, outros canalizadores, outros curadores. Alguns não estão interessados. E eu sei quem eles são também. E eles terão tantos anjos saindo daqui com eles como os outros. Não há julgamento aqui. Nós permanecemos na boca de um precipício, um potencial para o qual eu vim para cá. É por isso que Cryon está aqui, para ajudar você a cruzar esta ponte. Parabéns por ter chegado até aqui, tão longe. A velha energia irá lutar de volta. Espere isto.
e espere vencer. E você vencerá? E vocês vencerão. Pois agora, em 2012, é o início de você ter uma mão te ajudando. E isto é o que é. E assim é.